Queridos irmãos, a paz do Senhor, como é bom estar na presença de Deus, e gostaria mais uma vez de nós podermos compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Vamos ver o profeta Jonas. Jonas, normalmente, irmãos, a primeira interpretação que se tem do profeta é de que ele é o desobediente da Bíblia, né? O homem que desobedece a Deus, né? Por outro lado, nós vamos ler o livro do profeta Jonas e nós percebemos que dá uma impressão de que Deus está tolerando toda aquela forma de Jonas fugir e tal. E normalmente o que é que se espera de que aconteça com um rebelde, né? Alguém que está sendo rebelde à visão do Senhor, né? Então, talvez não seja essa realmente a, a definição que nós poderíamos deixar do profeta Jonas em relação à visão que Deus tem dele, né? Então, precisamos entender o seguinte: primeiro, Jonas era um profeta que há um registro de que ele profetizou para o reino de Israel, né? Nós encontramos em 2 de Reis, capítulo 14, versículo 25, uma referência a uma profecia do profeta Jonas direcionada ao reino de Israel, que diz: também estabeleceu os termos de Israel desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gate-Efé. Então Jonas era de Gate-Efé, nas proximidades de Nazaré, que estava na região da Galileia. E observe aqui que o profeta Jonas profetiza, né? Reis, 2 de Reis 14, 25, ele profetiza para o rei durante o governo de Jeroboão II, ou pelo menos a sua profecia se cumpre durante o reinado de Jeroboão II, que foi um rei desobediente a Deus. Ele era um rei, um homem que não temia o Senhor. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, diz a palavra de Deus. Porém, a palavra de Deus nos diz que naqueles dias, mesmo ele andando contrariamente ao plano e à vontade de Deus, sendo um rei desobediente, Deus cumpre promessas e profecias benéficas. Ele cresceu, prosperou os termos de Israel, conforme diz aqui a palavra: estabeleceu os termos de Israel desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor dada pelo profeta Jonas, né? E o texto sagrado, a palavra de Deus, ela vai nos mostrar em 2 de Reis, né, mesmo capítulo 14 que nós estamos lendo aqui, mencionando, a palavra de Deus vai mencionar, Deus vai dizer a razão pela qual, mesmo sendo, né, um governo, um rei que não temia Deus, mas o texto diz assim, no versículo de número 26, porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga e que nem havia encerrado, nem livre, nem quem ajudasse a Israel. E diz assim que ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém nos livrou por mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Ora, irmãos, observe que esse mesmo Jonas aqui é o Jonas do livro que nós estamos mencionando. Então, a experiência profética de Jonas ele viu um rei que não temia Deus, que não andava na vontade de Deus, ser abençoado. Então, talvez seja esse o motivo, né, ou é mais plausível, né, nós observarmos dessa forma, sobre esta visão, sobre este aspecto, né,
porque ele diz no versículo 2 do capítulo 4, Jonas diz assim: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Então, observe que o profeta Jonas era um homem temente, era um servo de Deus, e ele estava agora com uma missão, agora fora dos termos de Israel, iria profetizar a Nínive, mas ele tinha ainda a experiência profética anterior, que ele profetizou para Jeroboão, nos termos de Jeroboão, um rei mau, um rei que não temia Deus, e que foi abençoado. Então, Jonas, na verdade, é alguém zeloso, temente ao Senhor, e ao qual Deus amava extremadamente. Então, é por isso que, durante toda a narrativa do livro de Jonas, nós vamos ver uma paciência de Deus, nós vamos ver uma tolerância. Ele diz praticamente 2 vezes a mesma mensagem para que Jonas entregue ao povo ninivita: levanta-te, no capítulo 1 de Jonas, né, e depois vai repetir de novo: levanta-te, ao mesmo profeta. O irmão pode dizer, né, mas com a rebeldia de Jonas indo para Tarsis, né, ele foi jogado dentro do oceano do mar e Deus mandou o peixe para engolir ele. Deus não manda o peixe para destruir Jonas, Deus manda o peixe para preservar Jonas. Porque se Deus quisesse destruir Jonas, ele não tinha mandado uma baleia ou um grande peixe que acomodasse Jonas ao ponto de ele sobreviver, respirar mesmo nas profundezas das águas, um primeiro submarino da Bíblia, né? Teria mandado um tubarão para devorá-lo. Então, Jonas é amado de Deus, ele é compreendido por Deus. Deus compreende Jonas, Deus entende o quadro e o sentimento de Jonas, né? E vai tratá-lo então com muita compaixão, com muita misericórdia, dá exemplo, né? Quando faz crescer aquela aboboreira. Na verdade, Deus está ali, irmãos, convencendo, né? Com aquela paciência, o convencimento por meio de uma espécie assim de exemplo, para mostrar a Jonas: olha, eu sei que você tem esse pensamento, está com essa ideia, porém, eu preciso que você faça e que você transmita essa mensagem aos indivíduos, que vai ser uma experiência diferenciada daquela que você vivenciou lá em 2 de Reis. Realmente você tem razão, eu sou um Deus misericordioso, eu entendo o seu lado, mas você precisa fazer aquilo que eu estou te pedindo, transmitir a mensagem, né? Então, no capítulo 4 de 1 do seu livro: mas desgostou-se Jonas extremadamente disso, e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se do oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, e a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: é justo
que me enfade a ponto de desejar a morte. E diz o Senhor: tiveste compaixão da balbureira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e uma noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. E aqui conclui a narrativa do livro de Jonas, né? Então Jonas disse: olha, você também tem misericórdia. Você sentiu misericórdia, você se ressentiu por uma boboreira, que está mal direcionado o seu sentimento. Então eu compartilho com você o seu sofrimento e você compartilha comigo a minha misericórdia. Então, irmão Jonas era, na verdade, um homem muito amado de Deus, um homem a quem Deus tinha um desejo muito grande de usar em suas mãos, como usou poderosamente. Mas Jonas era um homem sofrido, um homem que padeceu muitas dificuldades no seu ofício, obedecendo a Deus, amando ao Senhor. Então, queridos irmãos, não julgue a primeira imagem ou sem conhecer o contexto, vamos dizer assim. Essa é a aplicação, né, podemos dizer, desse resumo aqui, desse conteúdo, né? Cada servo de Deus, cada pessoa tem uma história, e essa história reflete nas suas ações, nas suas atitudes, mas, acima de tudo, o nosso Deus nos entende profundamente. Deus te abençoe grandemente e, mais uma vez, a paz do Senhor, e compartilhe com outras pessoas a palavra de Deus.